Uma criatura misteriosa chamada Besta de Gévaudan devastou uma região rural no sul da França, em meados de 1700. Ela aterrorizou homens, mulheres e crianças. Ao longo dos anos a história desse monstro cresceu ao ser contada, mas a carnificina ainda deixou quase 100 mortos. Hoje iremos contar um pouco mais dessa história misteriosa que até hoje intriga historiadores. Mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. Vamos para o vídeo. Gévaudan ficava localizada na região sul da França. Hoje, a área faz parte da atual cidade de Lozère. Em meados de 1700, era uma região rural e florestal. As pessoas de lá desfrutavam em grande parte de uma vida tranquila de trabalho agrícola. No entanto, a tranquilidade de Gévaudan acabou em 1764. Naquele ano, uma série de ataques de animais aterrorizou a população. Até 1767, cerca de 100 pessoas foram mortas por uma criatura que ficou conhecida como a Besta. Aqueles que viviam na região começaram a ficar constantemente atentos, e a área ficou conhecida em toda a França e no mundo pelos ataques. Mas afinal, o que era a Besta? Os sobreviventes descreveram a Besta como um animal muito grande com pelo escuro. Também era incrivelmente forte e cruel, deixando poucas pessoas para descrever seus ataques. Aqueles que sobreviveram também acrescentaram que a besta tinha garras afiadas, um uivo feroz e a capacidade de pular cerca de até 9 metros. Que tipo de animal isso soa para você? Se você está pensando em um lobo, você não está sozinho. A primeira vítima do monstro foi Jeannie Buller, uma garota de 14 anos cuidando de suas ovelhas. Sua morte foi seguida por outras, quase exclusivamente mulheres e crianças. Ao longo de 1764, os ataques brutais com vítimas com suas gargantas cortadas ou cabeças arrancadas, horrorizaram a França. Certa vez um menino e um grupo de crianças estavam em um prado com um rebanho de gado, em 12 de janeiro de 1765, quando a besta atacou. Trabalhando juntos, eles conseguiram assustá-lo com suas lanças. A imprensa também notificou histórias populares de mulheres e crianças que sobreviveram aos ataques se defendendo, enfatizando a virtude do campesinato. A violência foi tão chocante que as notícias viajaram do campo até o Palácio Real em Versalhes. Com a chegada das notícias, o rei Luís XV da França chegou a enviar muitos caçadores reais para encontrar e matar a besta, acreditando que realmente era um lobo aterrorizando o pequeno povoado. No entanto, os caçadores tiveram pouca sorte. Quaisquer que fossem suas origens ou aparência, os caçadores estavam determinados a matar a besta de Gévaudan, mas eles sempre falhavam. A população acreditou que um desses caçadores teria matado a besta em 1765. Após inúmeras falhas ao tentar capturar a besta, o rei enviou seu próprio guarda-costas, François Antoine, junto com seu filho. Antoine vagou pela floresta em busca da fera. Por fim, em setembro de 1765, ele atirou e matou um grande lobo. Ele mandou o corpo para a corte de Versalhes, recebeu uma recompensa de Luís XV e aceitou a gratidão dos aldeões. Porém, 2 meses depois, os ataques recomeçaram. Por mais de 18 meses, algo continuou a perseguir os aldeões de Gévaudan, com 30 a 35 mortes relatadas nesse período. O rei, acreditando que a besta já havia sido morta, ofereceu pouca ajuda. Em 1767, o reinado de terror da besta terminou depois que um fazendeiro de Gévaudan, chamado Jean Chastel, atirou em um grande animal. Como os ataques cessaram, acredita-se que esta criatura tenha sido a besta. Mas afinal, o que era a besta? Historiadores e cientistas sugeriram que era um leão fugitivo, ou um animal pré-histórico, mas a melhor e mais provável explicação é que Gévaudan teve uma grave infestação de lobos. Em outras palavras, pode não ter havido uma única besta de Gévaudan, mas muitos lobos grandes atacando as comunidades isoladas. Outras testemunhas afirmaram que a besta tinha habilidades sobrenaturais. Segundo os relatos, ela podia andar sobre as patas traseiras, sua pele repelia balas, além de ter fogo em seus olhos, que teria voltado dos mortos mais de uma vez e tinha uma incrível capacidade de saltar. Ataques de lobos ocorreram em toda a França durante este período. Estima-se que os ataques de lobos causaram mais de 9.000 mortes em todo o país entre o final do século XVI e o início do século XIX. O que tornou os ataques em Gévaudan memoráveis, até hoje, foram sua violência e mortes acima da média. Mesmo após 250 anos do último aparecimento da besta de Gévaudan nas florestas e campos do sul da França, seu legado de conto de fadas permanece grande.
Sem qualquer evidência genética ou forense, a besta de Gévaudan está fadada a permanecer para sempre um mistério. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. Valeu! Há umas semanas eu soltei um vídeo resumido no canal falando sobre os governantes mais cruéis da história, e senti a necessidade de falar um pouco mais amplos sobre eles, e mais alguns outros. Hoje irei falar sobre o cruel imperador Calígula e dar uma olhada nas aventuras mais estranhas e incomuns em torno de seu reinado que durou de 37 a 41 d.C. e como elas acabaram levando à sua queda. Mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar bastante, valeu! O cruel e tirânico imperador Calígula governou a Roma antiga através do medo e do terror. Furioso, passou por Roma cometendo assassinato, adultério e atos de devassidão. Seu reinado chegou a um fim abrupto quando ele foi brutalmente assassinado depois de apenas 4 anos de governo. As histórias que cercam a vida do imperador Calígula, o terceiro imperador de Roma, atingiram proporções lendárias, tornando difícil separar o fato da ficção. Filho do grande herói militar Germânicos, o povo tinha grandes esperanças em seu novo e jovem imperador. Mas depois de apenas alguns meses ele se tornou cruel e tirânico, gradualmente se transformando no líder mais brutal que o império já havia visto. Segundo a lenda, ele comparou-se a um deus imortal que poderia fazer qualquer coisa a qualquer um, deixando Roma em uma onda imparável de gastos, adultério e assassinato. Seu comportamento era tão errático que as pessoas se perguntavam se ele estava sofrendo de algum tipo de loucura. Seu nome verdadeiro era Caio Júlio César, ele nasceu no ano 12 d.C. Calígula era filho de Germânico e Agripina, neta do imperador Augusto. O nome Calígula é na verdade um apelido que significa pequenas botas, derivado do uniforme em miniatura que ele usava quando criança durante a campanha com seu pai. Pouco depois da morte de sua família, Calígula mudou-se para a ilha de Capri, onde foi criado pelo imperador romano Tibério, onde alguns historiadores o consideram um prisioneiro. Embora a morte de Germânico seja suspeita, acredita-se que Tibério tenha contribuído para a morte da mãe e dos irmãos de Calígula. O jovem Calígula tornou-se um prisioneiro mimado de seu avô adotivo, embora secretamente o desprezasse. Tibério reforçou o ego de Calígula, tornando-o herdeiro do trono e expondo-o a cenas de tortura e brutalidade, alegando venenosamente que ele estava amamentando uma víbora no seio de Roma. Logo no início de seu reinado, Calígula liderou uma série de reformas políticas e até chamou de volta todos os exilados fora de Roma. Mas algo mudou nos próximos meses, o que alguns atribuíram a uma doença grave, levando Calígula a se tornar cada vez mais errático e perturbado. Depois de aumentar os impostos para arrecadar mais dinheiro, os gastos de Calígula rapidamente ficaram fora de controle. Ele esbanjou grandes somas em aquedutos, portos, teatros e templos em seu nome. Embora suas ambições arquitetônicas excessivas tenham endividado Roma, ele supervisionou com sucesso a conclusão de importantes edifícios romanos. Entre eles estão o Teatro da Pompeia, a reconstrução das paredes dos templos de Siracusa e a cidade romana nos Alpes. Durante os anos de 39 a 40, Calígula liderou campanhas militares no Rio Reno e no Canal da Mancha, esperando seguir o poderoso legado de seu destemido pai germânico. Mas quando todas as batalhas foram perdidas, ele chegou à beira da loucura. Desesperado para levar para casa uma vitória, ele travou uma guerra imaginária com seu exército contra o mitológico deus do mar Netuno, ordenando-lhes que chicoteassem as ondas e saqueassem o mar em busca de conchas como despojos de guerra. Magro, pálido e coberto por uma grande quantidade de cabelos finos, Calígula não foi abençoado com uma beleza natural. Sua frase favorita, que ele repetia com frequência, era: lembre-se de que tem o direito de fazer qualquer coisa a qualquer pessoa. Isso incluía casos de adultério com as esposas de seus aliados e o tormento ou assassinato de senadores de alto escalão que ousavam discordar dele. Ele até transformou o assassinato em um esporte, atacando pessoas aleatoriamente e provocando medo em todos ao seu redor. Calígula transformou os jogos gladiadores romanos em uma demonstração de crueldade e poder. Além de ter sacrificado criminosos e escravos diante de uma plateia para entretenimento. Ele foi casado 4 vezes, mas apenas sua última esposa lhe deu um filho, que era uma menina chamada Júlia Drusila. Calígula construiu 2 luxuosas barcaças no lago Nemi. Às vezes chamadas de barcaças do prazer, pois dizia-se que ali ele dava uma sucessão de festas selvagens e libertinas. Seu comportamento extremo não conhecia limites, vivendo uma vida que alguns historiadores rotulam como perversa e insana. Ele deu a seu amado cavalo, incitatus, colares incrustados de joias e até ameaçou conceder-lhe o título de cônsul.
Calígula liderou campanhas sem sentido na Alemanha apenas para ganhar algum senso de glória militar. Ele também travou uma guerra constante com a população judaica em Judá, que estava em desacordo com os gregos. Quando os judeus falharam em prestar-lhe a homenagem que ele acreditava merecer como uma divindade viva, Calígula ameaçou mandar erguer uma estátua sua no Templo de Jerusalém, mas felizmente foi convencido do contrário para evitar mais tumultos. Enquanto o reinado tirânico de Calígula voava descontroladamente, uma conspiração secreta foi tramada para matá-lo. Finalmente, depois de apenas 4 anos como imperador, em janeiro de 41, Calígula foi assassinado por membros da guarda pretoriana liderada por Cassius Chaerea, que havia sido alvo constante dos insultos de Calígula. Sua esposa, Cesonia, e sua filha também foram assassinadas. Para acrescentar insulto à memória de Calígula, o homem que ele ridicularizou durante anos foi nomeado seu sucessor. Imediatamente após sua morte, o Senado romano começou a destruir as estátuas de Calígula na esperança de que ele pudesse ser esquecido da história. Mas sua tentativa não teve sucesso, ele permanece hoje um dos imperadores mais estudados e escritos de todos os tempos. Para surpresa de todos, Cláudio, o tio muito mais velho de Calígula, foi chamado para assumir o trono. Mas Cláudio provou ser um líder muito melhor do que seu jovem sobrinho rebelde. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. Valeu! O mundo da navegação consiste em uma série de superstições. Entre outros, os navios assombrados sempre foram considerados presságios de má sorte e incidentes potencialmente fatais. Devido à sua popularidade, tais mitos de navios fantasmas têm sido um assunto popular em livros e nos cinemas. O holandês voador é uma lenda marítima popular, mas muitas pessoas não estão cientes de quão longe essa lenda navegou para encantá-los. Hoje vamos mergulhar mais fundo e explorar um pouco mais da história deste navio que há décadas assombra os mares. Mas antes não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Ah, e antes que eu me esqueça, precisei alterar o nome do canal devido a alguns probleminhas. Obrigado a todos que vêm se inscrevendo no canal nesses últimos dias e garanto que estou me esforçando ao máximo para trazer um conteúdo bacana para vocês. Vamos para o vídeo. A história por trás do holandês voador começa em 1641 com um capitão a serviço da Companhia Holandesa das Índias Orientais, o capitão Hendrik van der Decken. O capitão e sua tripulação estavam voltando do Extremo Oriente para a Holanda quando tiveram que arriscar a perigosa passagem ao redor do Cabo da Boa Esperança. Diz a lenda que quando Van der Decken e sua tripulação tentavam contornar o cabo, uma tempestade começou. A tripulação implorou ao capitão que não navegasse na tempestade, mas ele estava determinado a enfrentar as águas caóticas e os ventos uivantes. Van der Decken jurou que navegaria ao redor do cabo, mesmo que demorasse até o dia do juízo final para realizá-lo. O navio fantasma foi pego pela tempestade e quase colidiu com as rochas antes de desaparecer na escuridão. Outra história sugeria uma briga entre o capitão e o grupo rebelde sobre a decisão do capitão de enfrentar a tempestade, que acabou no assassinato do líder da rebelião. Quando o corpo do líder rebelde atingiu a água, o navio falou com o capitão sobre sua decisão de prosseguir, e o capitão respondeu que tentaria chegar ao seu destino. Este incidente levou o holandês voador a navegar pelos oceanos por toda a eternidade com uma tripulação fantasmagórica de homens mortos. Dizem que o holandês voador aparece como um navio fantasmagórico e brilhante. Ele se materializa repentinamente, e então, rapidamente desaparece. Alguns afirmam que o navio, condenado a navegar pelos mares, tenta fazer contato com outros viajantes, e que ver o holandês voador é um sinal de que um terrível infortúnio está por vir. Muitos avistamentos do holandês voador foram relatados ao longo da história. O avistamento mais famoso ocorreu em julho de 1881 na costa da Austrália. O evento foi registrado por um homem chamado Dalton, tutor do rei George V do Reino Unido, e 13 dos passageiros do navio teriam visto o navio fantasma. Dizia-se que o navio fantasma brilhava em vermelho e desaparecia repentinamente. Na mesma manhã, o vigia que primeiro relatou o avistamento da embarcação fantasma caiu para a morte. A tragédia foi atribuída ao navio fantasma. Desde o momento em que o mito surgiu em 1600, vários avistamentos do navio fantasma foram relatados no Cabo da Boa Esperança. Todos esses avistamentos aconteceram quando o tempo estava extremamente tempestuoso. O holandês voador foi visto pela última vez durante a Segunda Guerra Mundial por um submarino alemão que passava pelo leste do Canal de Suez no Egito. À medida que as notícias sobre o avistamento do navio fantasma começaram a se espalhar, houve esforços para entender o que estava acontecendo.
Enquanto muitos preferiram acreditar nas histórias de fantasmas, alguns foram atrás das explicações científicas para tais incidentes. A explicação mais lógica para esses avistamentos é uma miragem superior, também chamada de fata morgana. Segundo os cientistas, esse é um fenômeno óptico natural que ocorre depois que a umidade e as condições atmosféricas combinadas com a luz resultam em uma imagem deslocada de objetos distantes. Esse fenômeno pode ser visto no mar, em terra e é muito comum em desertos, onde pode envolver quase qualquer objeto distante. Esta ilusão, no mar, por vezes faz com que um navio que está para além dos limites do olho nu se reflita na água, fazendo-nos ver um barco a flutuar sobre o mar. Seja superstição marítima ou acontecimento real, o holandês voador continua a assombrar o cabo e as histórias do mar. Dizem que ao ficar em pé, na praia na costa sul, da África do Sul, olhando para as nuvens rodopiantes e ondas quebrando, você pode ter um vislumbre de um navio de aparência estranha desesperado para voltar para casa. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar bastante, valeu! O navio Mary Celeste foi descoberto abandonado perto das Ilhas dos Açores em 1872, e até hoje, os especialistas não têm certeza sobre o que aconteceu com sua tripulação. Veja agora o mistério arrepiante do Mary Celeste, o navio fantasma encontrado vagando vazio no Atlântico. Mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar bastante. Vamos para o vídeo. Em 7 de novembro de 1872, um navio mercante com uma carga de álcool desnaturado deixou o porto de Nova York com destino a Gênova, na Itália. O Mary Celeste partiu comandado pelo capitão Benjamin Briggs e sua tripulação escolhida a dedo de 7 homens. Acompanhando os marinheiros estavam a esposa e a filha pequena de Briggs. O navio e sua tripulação passaram 2 semanas lutando no mar contra fortes tempestades antes de chegar aos Açores. O capitão Briggs registrou a sua jornada em seu diário, mas seu registro terminou abruptamente em 25 de novembro de 1872, às 5 horas da manhã. Na noite anterior, o capitão escreveu em seu diário que o navio e sua tripulação continuavam enfrentando um mar agitado e ventos de mais de 35 nós, mas pela manhã eles saíram ilesos do outro lado com as Ilhas dos Açores à vista. Tudo parecia estar bem. Pouco mais de uma semana depois, em 5 de dezembro de 1872, enquanto navegava em um clima difícil, um brig britânico, Dei Gratia, avistou um navio aparentemente abandonado, à deriva no Atlântico perto das Ilhas dos Açores. Quando a tripulação do Dei Gratia embarcou no Mary Celeste, eles encontraram tudo em perfeita ordem, as roupas da tripulação foram até cuidadosamente embaladas, mas não havia uma alma viva a bordo do navio. As condições do navio eram quase perfeitas, com exceção de 9 barris no porão que estavam vazios, uma das bombas do navio havia sido desmontada e havia um pouco de inundação no porão de carga, mas as coisas pareciam estar em ordem. Algumas cartas haviam sido jogadas abaixo do convés, mas os pertences da tripulação estavam cuidadosamente guardados e o navio estava abastecido com comida e água suficientes para 6 meses. Talvez mais notável seja o que estava faltando. Todas as pessoas se foram, é claro. O sextante, a bússola e o livro de navegação do capitão Briggs estavam todos faltando, assim como o registro do navio. Isso sugere um abandono ordenado, então eles tiveram tempo suficiente para descer do convés e recolher seu equipamento de navegação antes de atingir o bote salva-vidas. Não fazia sentido que o capitão Briggs, um marinheiro experiente, abandonasse um navio perfeitamente navegável. O capitão do Dei Gratia, Morehouse, e sua tripulação rebocaram o navio mercante com eles para Gibraltar, onde as autoridades conduziram uma investigação que acabou não rendendo resultados conclusivos. Neste ponto, várias teorias começaram a surgir. A teoria predominante na investigação real era o da traição, onde o inspetor inglês Frederick Flood foi o primeiro a levantar esta hipótese. Sabendo que Morehouse e Briggs eram amigos, o inspetor suspeitou que os 2 capitães poderiam ter tramado um esquema para fraudar a seguradora, e dividir o lucro obtido com a eventual venda do Mary Celeste. De acordo com as leis do mar, o navio abandonado agora pertencia ao capitão do Dei Gratia. O inspetor teorizou que Briggs havia matado sua tripulação e se escondido no compartimento de carga do Dei Gratia. A teoria do inspetor, no entanto, estava cheia de buracos. Na verdade, o capitão do Mary Celeste possuía ações de propriedade do navio e ele não teria ganho nada com o esquema. A teoria também falhou em explicar o que aconteceu com a esposa e a filha de Briggs. A tripulação do Dei Gratia acabou recebendo um pagamento pelo rebocamento do Mary Celeste. Mas apenas um sexto do valor total de $46.000,
pois as autoridades não estavam totalmente convencidas de sua inocência. Outras teorias sugeriam que a tripulação havia se embriagado com a carga de álcool do navio e se amotinado, mas não havia sinais de violência. Outros disseram que o navio deve ter sido invadido por piratas, mas nenhum objeto de valor foi perdido. Naturalmente, histórias de monstros marinhos foram associadas à tripulação desaparecida, assim como explicações de bicas de água e, muito mais tarde, abduções extraterrestres. No entanto, para todas essas teorias, nenhuma das evidências jamais correspondeu. Talvez a teoria mais plausível fosse a de que os vapores do álcool haviam arrancado a tampa da escotilha. Então, temendo o fogo, a tripulação abandonou o navio. No entanto, a tampa da escotilha estava bem presa, mais uma vez não deixando nenhuma explicação plausível. Em 2002, a documentarista Anne McGregor procurou investigar a história do agora infame navio fantasma. Ela descobriu que o Mary Celeste estava fora do curso. Significativamente, os registros de Briggs mostram que o navio havia mudado de rumo um dia antes de chegar aos Açores, e o navio agora navegava diretamente para o norte em direção à ilha de Santa Maria. É possível que a tripulação estivesse procurando o refúgio do mau tempo. Mas nem tudo isso faria um capitão abandonar o navio. No entanto, McGregor também descobriu que o navio havia sido reformado recentemente. A poeira de carvão e detritos da reforma provavelmente entupiram as bombas do navio, o que significa que qualquer água que possa ter chegado ao convés inferior do navio não teve saída. É possível que Briggs então tenha decidido que, com o navio fora de curso, a melhor aposta da tripulação era reduzir suas perdas e simplesmente tentar se salvar, abandonando o navio e indo para a ilha de Santa Maria. A teoria de McGregor não é de forma alguma universalmente aceita, mas pelo menos se alinha com as evidências de uma forma que outras teorias não. Há muito na história do Mary Celeste que nunca saberemos, no entanto, a história persiste. A morte pode ser definitiva, mas a ideia de desaparecer do tempo e do espaço captura a imaginação, assim como o vasto desconhecido do oceano aberto. É um lugar onde coisas assim podem acontecer. Inspira medo e curiosidade, bem como criatividade. Quanto ao Mary Celeste, seu fim foi bem menos misterioso. Em novembro de 1884, o navio navegou direto para um recife próximo à costa do Haiti, destruído por um capitão desonesto que estava tentando enganar sua companhia de seguros. Ele foi acusado de fraude e morreu logo depois. E para você, qual a teoria mais plausível? Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. Valeu! A história está cheia de governantes brutais, cruéis e sedentos de poder. Joseph Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini são apenas alguns que o mundo viu no século passado. Hoje vamos mergulhar mais fundo e explorar alguns governantes implacáveis ao longo da história. Mas antes não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos para o vídeo. Em quarto lugar está Jorge III, o Rei Louco. O rei Jorge governou a Inglaterra de 1760 a 1820. Ele foi visto muito favoravelmente durante a maior parte de seu reinado e era conhecido por ser um colecionador de artes e livros, criando as bases de uma nova biblioteca nacional e auxiliando a Academia Real de Artes com recursos próprios. Era profundamente devoto e passava horas rezando. Jorge é mais conhecido por sua doença mental persistente. Sua saúde começou a se deteriorar inicialmente na década de 1780, quando começou a sofrer de episódios de mania. O rei achava que estava morto e passava horas espumando e a falar com mortos e com anjos. Ele repetia palavras sem parar. Em 1810, ele estava doente demais para continuar a governar e, sob a lei de regência, seu filho assumiu a maioria de seus deveres. A essa altura, George tinha catarata e sofria de reumatismo, além de ter uma recaída de seus problemas de saúde mental. Em 1811, parecia que ele estava no caminho da recuperação, mas em apenas alguns meses, ele foi descrito como permanentemente insano e viveu em reclusão no castelo de Windsor até sua morte em 1820. Em terceiro lugar está Átila, o Huno. Nascido em uma rica família governante do Império Huno, em 406, Átila e seu irmão Bleda herdaram a liderança conjunta de seus tios. Inicialmente, eles começaram a governar juntos, e parecia que eles realmente gostavam de trabalhar como uma equipe dinâmica. Mas não demorou muito para que o verdadeiro caráter de Átila aparecesse, e ele acabar conseguindo que seu irmão fosse assassinado durante uma viagem de caça para que ele pudesse liderar sozinho. Este foi um dos primeiros atos de extrema brutalidade que Átila fez para alcançar o poder e o controle supremos.
Átila era um tornado de destruição. Ele viajou por grande parte do Império Romano, Oriente e Ocidente, tomando suas cidades e reivindicando-as para expandir o Império Huno. Notório entre os romanos por seu histórico quase perfeito em vencer batalhas, seu nome por si só poderia causar medo no coração dos cidadãos de Roma, ganhando assim o apelido de Flagelo de Deus. Uma das razões para este apelido temível foi a forma que seus guerreiros atacavam com gritos de guerra de gelar o sangue como animais selvagens, muitas vezes pegando seus inimigos de surpresa completa. Eles atacavam em velocidade de todos os lados do campo de batalha, destruindo qualquer um que cruzasse seu caminho. Átila morreu no ano de 403 repentinamente durante as comemorações do seu novo casamento com a princesa borgonhesa, Hilda. Em segundo lugar está Calígula. Caio Júlio César Augusto Germânico, conhecido como Calígula, ascendeu ao trono quando tinha 25 anos, sendo o terceiro imperador romano. Seu pai era muito popular, e essa feição foi transferida para Calígula. Inicialmente era um bom imperador, ele aboliu impostos desnecessários, melhorou a infraestrutura, o transporte público e deu ajuda a muitos que foram prejudicados por Tibério, seu antecessor. Logo no início do seu governo o imperador Calígula adoeceu do que muitos sugerem ser sífilis. Ele nunca se recuperou mentalmente e se tornou um assassino implacável e devasso de cidadãos romanos, incluindo até mesmo sua família. Ninguém estava seguro. Ele gastou o tesouro em espetáculos luxuosos, mas inúteis, e começou a matar senadores e a se envolver em muitos outros atos horríveis. Tornou-se um tirano e introduziu em Roma o culto divino ao imperador. Alguns historiadores da época descrevem Calígula como uma pessoa totalmente desequilibrada, com vida sexual desregrada e com atitudes provocativas. Calígula foi assassinado quando sua guarda pretoriana e outros conspiradores o esfaquearam até a morte. Em primeiro lugar está Ivan IV, o Terrível. Em 1547, aos 16 anos, Ivan foi coroado como o primeiro czar da Rússia. Os primeiros anos de seu governo foram relativamente pacíficos, pois ele consolidou sua posição por meio de reformas administrativas e burocráticas. Entre as realizações de Ivan, estavam a introdução da imprensa, a fundação de um exército permanente e o estabelecimento das primeiras leis restringindo a mobilidade dos camponeses, algo que acabaria por levar à servidão. A prosperidade não durou muito e Ivan travou uma série de guerras mal-sucedidas contra o Ducado da Lituânia e os reinos da Polônia e da Suécia, o que resultou em enorme sofrimento para seu povo e, agravado pelos efeitos da seca e da fome em casa, seus aliados o abandonaram. Sua esposa foi assassinada e seu conselheiro mais próximo desertou para os lituanos. Traído, ele caiu na paranoia. Ivan, o Terrível, participou de assassinatos e massacres. Ele demitiu e queimou Novgorod, uma cidade da Rússia, com base em acusações não comprovadas de traição, torturou seus habitantes e matou milhares. Em alguns casos os homens eram assados em espetos em frigideiras especiais feitas para a ocasião. Ele carregava consigo um cajado com ponta de ferro, que usava para espancar as pessoas que o irritavam. Em 1581, após uma discussão, Ivan acabou matando seu filho mais velho. 4 anos depois, enquanto se preparava para jogar uma partida de xadrez, Ivan desmaiou repentinamente e acabou morrendo. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o like, se inscreva no canal e aperte o sininho para ficar por dentro do nosso conteúdo. Valeu! A história está repleta de notórios piratas que aterrorizaram os 7 mares. As façanhas desses saqueadores de navios permanecem famosas até hoje, mas eram muito diferentes dos piratas amigáveis vistos em filmes. Muitos dos piratas mais famosos da história começaram como corsários e tornaram-se piratas quando a atração pelo ouro era muito grande, e eles atacaram sob sua própria bandeira para invadir ilegalmente navios mercantes ricos. Alguns piratas tiveram tanto sucesso que se tornaram temidos por marinheiros de todo o mundo. Aqui estão alguns dos piratas mais notórios da história. Mas antes não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, obrigado. Vamos para o vídeo. Em quinto lugar está o Sir Francis Drake. Francis Drake nasceu na Inglaterra por volta de 1542. O mais velho de 12 filhos, foi para o mar pela primeira vez como aprendiz aos 12 anos. Explorou rotas comerciais e colônias para se beneficiar dos enormes lucros obtidos com as Américas e o comércio de especiarias orientais. Durante seu tempo, Sir Francis Drake era conhecido na Inglaterra como um marinheiro experiente, aventureiro, corsário e herói de guerra. Os espanhóis, no entanto, o viam como um comerciante ilegal de pessoas escravizadas e um pirata implacável, pois ele atacou navios espanhóis que transportavam tesouros de suas colônias na América do Sul e também invadiu portos espanhóis e portugueses no Oceano Atlântico.
Francis Drake se tornou o primeiro europeu a navegar e explorar grande parte das Américas. Drake viajou ao redor do mundo entre 1577 e 1580, sua circunnavegação levou a um maior conhecimento de sua geografia. O objetivo original da viagem era atacar navios e portos espanhóis. Drake foi um dos marinheiros mais renomados da Rainha Elizabeth I, tornando-se conhecido como inimigo dos espanhóis e obtendo muitas riquezas para a rainha. Ele é lembrado como um dos heróis navais da Inglaterra elizabetana, embora seus compromissos com navios e cidades espanholas tenham levado a acusações de pirataria nos anos seguintes. No entanto, Drake também usou sua habilidade marítima para realizar viagens de escravos altamente lucrativos ao lado do companheiro marítimo John Hawkins. Sir Francis Drake morreu de disenteria a bordo de um navio em 28 de janeiro de 1596 e foi enterrado no mar perto de Porto Belo, na costa caribenha do Panamá. Em terceiro lugar está Mary Read. Mary Read nasceu na Inglaterra, no final do século XVII. Ela teve uma infância dura. Seu pai morreu antes dela nascer e seu meio-irmão Mark faleceu logo depois. Sua avó paterna apoiou Mary, sua mãe, apenas porque achava que seu neto Mark ainda estava vivo. Para manter a morte do seu irmão em segredo, de sua avó, Mary foi criada como um menino, fingindo ser seu irmão mais velho. Esse disfarce masculino continuou sendo uma ferramenta útil para Mary. Aos 13 anos, Mary foi enviada para trabalhar como lacaio para ganhar dinheiro para sustentar ela e sua mãe. Tal trabalho não a satisfez e ela partiu para se juntar ao exército britânico. Mais tarde, ela se mudou para as Forças Armadas de Flandres, onde exibiu grande bravura. Foi aqui que ela conheceu um jovem soldado flamengo e logo se apaixonou por ele. Depois de confessar o amor e o verdadeiro gênero a ele, eles deixaram o exército, se casaram e abriram uma pousada e administraram juntos por um curto período de tempo até a morte de seu marido. Na viuvez, Mary voltou ao seu disfarce masculino. Ela embarcou em um navio holandês que partiu para o Caribe. Quase no alcance de seu destino, o navio de Mary foi atacado e capturado pelo pirata Calico Jack, que levou todos os marinheiros ingleses capturados como parte de sua tripulação. Sem querer, ela se tornou uma pirata. No entanto, logo depois, ela começou a gostar do estilo de vida pirata. Quando ela teve a chance de deixar o navio de Calico, Mary decidiu ficar. O sucesso se seguiu e Mary e sua tripulação apreenderam navios da Jamaica e das Índias Ocidentais que navegavam para a Inglaterra. Sempre que encontravam corpos capazes, eles os recrutavam para a tripulação, voluntariamente ou não. A carreira de pirata de Mary terminou em outubro de 1720, quando ela foi capturada pelo capitão Barney em uma batalha. Mary Read morreu de febre na prisão. Ela foi enterrada na paróquia de Santa Catarina, na Jamaica. Em segundo lugar está Bartholomew Roberts. Ele nasceu em South Wales, e seu nome verdadeiro era John Roberts. Desde sua juventude, ele esteve em muitos navios, preparando-se para a vida marinha. Enquanto servia em um navio escravo britânico chamado de Princesa, como um segundo imediato, foi capturado pelo navio pirata do capitão Davis perto da costa da Guiné. Os piratas forçaram Roberts a se juntar à tripulação, mas logo ele percebeu que essa troca era uma oportunidade ideal para ele. Foi nesta fase que Roberts mudou seu nome de batismo para Bartolomeu para tornar mais difícil para as autoridades descobrirem sua identidade. Quando Davis morreu em um confronto com as autoridades portuguesas na Ilha dos Príncipes ao largo da costa oeste africana, Roberts foi eleito pela tripulação para assumir o comando. O capitão Roberts rapidamente lançou um ataque de vingança ao forte da Ilha dos Príncipes e a destruiu junto com a cidade vizinha. Ele cruzou o oceano saqueando navios e longe de se limitar a navios únicos, Roberts muitas vezes capturou frotas inteiras. Ele usou a sua inteligência, capturando marinheiros para obter informações sobre frotas específicas, e usou vários artifícios, como hastear a bandeira de uma nação para se aproximar de um alvo. Roberts nem sempre estava interessado em mera pilhagem. Nas ilhas de Sotavento, em 1720, ele incendiou toda uma série de navios no porto como vingança por um recente enforcamento de irmãos piratas. Roberts era um líder carismático e o mais importante, ele era extremamente bem-sucedido em obter saques para compartilhar com eles. Curiosamente, Roberts nunca tocou em álcool, sua bebida favorita não é nada mais forte que chá. Ele era conhecido por hastear a bandeira da caveira e ossos cruzados em sua frota de navios.
Roberts foi morto em 10 de fevereiro a bordo de seu navio após um prolongado combate com a fragata da Marinha Real comandada pelo capitão Challoner-Ogle, que procurava Roberts há vários meses. O corpo do capitão caído foi jogado ao mar por seus homens, como ele muitas vezes os instruiu a fazer em tal eventualidade para que as autoridades não o levassem e o enforcassem em público. Roberts foi um dos piratas mais bem-sucedidos do seu tempo e chegou a capturar mais de 450 navios em todo o continente americano. Em primeiro lugar está o Barba Negra. Barba Negra, também conhecido como Edward Teach, era um infame pirata inglês que operou no Caribe e no Atlântico durante uma carreira surpreendentemente curta, com duração de apenas 15 meses. Com sua longa barba preta amarrada com fitas, pavios acesos sob o chapéu e eriçado de pistolas, o nome, a reputação e a aparência de Barba Negra foram todos calculados para congelar suas vítimas com pavor terrível. Ele é retratado como um homem sem escrúpulos, seja para com suas vítimas inocentes ou suas próprias tripulações. Nada do início da vida dele é conhecido com certeza, exceto que ele nasceu na Inglaterra, e passou seus primeiros anos no mar atacando navios franceses e espanhóis. A partir de setembro de 1717, Barba Negra serviu como capitão nas Bahamas sob o comando do pirata britânico Benjamin Hornigold. Os dois homens, cada um comandando um navio, atacaram navios no Caribe e na costa da América do Norte. Uma captura notável foi o Concorde, um navio francês a caminho da Martinica carregado com ouro e pedras preciosas. No início de 1718, Barba Negra tinha uma tripulação total de 300 a 400 homens. Ele era certamente uma figura imponente graças à sua estatura e barba preta, e era respeitado por seus homens e a disciplina dos seus navios era rígida. Sua bandeira era representada por um esqueleto segurando uma ampulheta em uma das mãos e uma lança apontada para um coração sangrando. Esses símbolos lembravam aos que estavam no navio abordado que seu tempo estava se esgotando, e a morte era o único resultado se alguma resistência fosse encontrada. Ele acabou morto em ação contra a Marinha Real, mas só depois de ser derrubado por 5 tiros de pistola e 20 cortes de espada. Os seus homens que foram feitos prisioneiros foram julgados e todos enforcados. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. Valeu!